tivemos uma nova ROG ALLY, uma versão, pá, digamos que aprimorada na ROG ALLY. Ela é muito parecida com a outra, só que acho que o que muda principalmente é os specs e pelos vistos a cor dela, que antes era branca e agora é preta. Então vamos ver o videozinho aqui deste senhor, que eu por acaso curto das reviews dele. Vou dar já o shout-out ao Spawn Point. O gajo, pá, tem umas reviews, não digo reviews, porque acho que ele não dá tanto aquela opinião, mas ele mostra muito bem, com qualidade nos vídeos, os produtos. Tipo, seja PlayStation VR, a Portal, na altura até foi dele que eu vi a review da Portal. E o gajo mostra bem as cenas com câmera de qualidade. E eu por acaso curti. Está aqui tudo em capítulos e o caralho, pá, muito bacana. Portanto, shout-out aí ao Spawn Point. Se quiserem subscrever no canal do Menos. Pá, ela é bonita, ela é. handheld games console from ASUS. It follows on from the original Ally, and you could say with some much needed improvements. As you'd expect, you're able to play your PC games, Xbox Game Pass and PlayStation, as well as use it for product. Ela parece mais pequena do que eu achava, sinceramente. A minha dele era um bocadinho maior. Mas é bué da gira. Eu curto bem esta cena destes seletos. O problema é que estes seletos são muito bonitos e tal. Só que depois vocês vão desativar isto, provavelmente, porque senão a bateria disto vai no instante. O problema destes handhelds, estes consoles portáteis, é a bateria. É o principal problema. E tudo o que vocês possam tirar para melhorar a bateria da consola, vocês vão tirar. Eu a Portal, eu tirei vibrações, tirei triggers, tirei luz, tirei tudo, porque assim a bateria dura-me, pá, bem mais tempo. Então, pá, isto é muito bonito na foto e não sei o quê, estas luzes. Só que depois toda a gente desativa isto, porque senão a bateria vai no instante. Activity purposes as it is running Windows 11. Now this might just look like a simple color change Sim, over nem the o riff da original Ally, parte. but there's a Uma lot coisa é certa, o ecrã daquilo, pá, é lindíssimo. more going on which I Não will sei se é cover LED, today. é So I'll capaz get de this ser. unboxed and talk about the main features, but I'll also compare it to the Ally. Oh, aqui o Mendes, bem que é que eu adoro este Mendes. Este Mendes mostra tudo. A comparação da branca com a preta, a branca é a antiga. São muito parecidas. Muito parecidas. Formato e tudo. A branca não sei porque parece maior. Provavelmente não é, mas estranhamente See parece. if it's worth the upgrade. But on first impressions, I can say, having used the original for the last year, this has been a great step up, especially with that increased battery size. Tem a bateria maior, so claro. here's the É como retail eu vos box digo, that it o principal problema destas consolas é a bateria. For sure. comes in, and it's very similar to the first Ally, but obviously this time it's all blacked out. Then inside we've got the Ally itself, and this looks so nice in black, but we'll come back to this in a second. Then underneath that is a Sinceramente, eu também acho que a preta é bem mais bonita do que a branca. Sinceramente. E este carregador, isto sim, qualidade 100% algodão. 65-watt charger with a USB-C on one end, although I've also got a 140-watt charger to test it out, and that's because the new Ally X does support up to 100-watt fast charging, which is pretty useful with that Fast larger charge battery. 100 If watts, we flip this lid caput. over, inside this compartment it comes with a little cardboard stand. Se não me engano, os carregadores fast charge de telemóveis é tipo 25 watts, se não me engano. There are two in here, so you could either use them on either end or you could have them in two places around your room. Now you might not use these, but it's great for displaying it in your setup instead of just lying it down. Bacana. Okay, so looking around, Suporte sim. it's got a nice clean design to it with some nice subtle changes compared with the last one. I think if you were Não sei holding porque out isto for a faz-me black bem Ally, lembrar this is Cyberpunk already a esta winner. console. So we've got the usual ROG branding throughout, including on the front, on the hand grips, and around the back. Even the vents here is in the shape of the ROG logo, but I don't think this looks tacky or Isto over era the na top. outra. Now on first glance, it kind of just looks like the original Ally, but black. It's obviously got a similar design with the slanted grips, vents on the front, button layout, and the A, B, X and Y colours. However, holding it now, this is more than É just a bué grip. estranho ver uma consola tão pequena rodar um jogo com gráficos assim, é bué estranho. It actually feels more comfortable to hold. They've definitely done something here to improve the overall feel. So if I flip this around, I'll show you what I mean. So you see the hand grips, well ROG have ever so slightly made them bigger and thicker to make it more comfortable in the hand. Estão a mudar um bocado os grips. So if I compare this to the original, you can see how it's a lot more smoother down here as well. Although they have also changed the grip Realmente deve ser bem mais confortável. ROG logos. So that's pretty neat, and it's something that we saw on the PS5's DualSense controllers. A Play também tem isso nos comandos. Tipo aqui atrás, o comando da Play tem tipo mais X, a bola, o triângulo e o quadrado. Bem pequenino, bada fixe. Surprisingly, this one is now heavier, coming in at 678 grams instead of 608 grams. Um bocadinho mais pesado, era de se esperar, né? But it is noticeable when you're holding both of them side by side.
As for the buttons, around the front we have the usual asymmetrical thumbsticks. They look similar to before, but the caps have been tweaked very slightly with a more concave design. And holding them now, I would say it's got more of a grippy texture as well. And as they are full size, they fit your thumbs perfectly. Estranho, o gajo You mexeu might have rápido. noticed this Foi no already, but relógio. around each stick is an RGB ring, which you can actually customize in the settings or switch them off Sim, completely. isto a gente já Also, sabia. these thumbsticks have been very Pois, see reflections ecrã de 120 Hz, crazy. support. This is pretty standard on handhelds, Touchscreen although it ainda would por have been nice to cima, have seen an OLED esqueçam-se. this Isto é time. But it's sharp and it's bright, coming in at tech 500 nits máximo. and the image is vibrant. It's also worth mentioning though that this does have a glossy finish, so you've got to see reflections while outside or in a well-lit room. Although the screen finish or coating is quite dark, so it's not as reflective as some other handhelds. Now, as this is not an OLED screen, it means the viewing angles can take a bit of não a é hit when LED. you're off-center. Ok. But let's be honest, you're going to be using this straight on anyway, as you'll be using it handheld. Now, I'm not going to walk you through the entire setup process, as it's pretty straightforward. All you need to do is accept all of the usual Windows prompts, sign in or create an account, and apply any updates required. There will also be updates for the Armory crate, but most of these will be prompted anyway. Then it's a case of signing into any gaming apps like Steam or Xbox Cloud, and you're good to go. And the bonus is, if you've already Eu fico a imaginar se esta consola tivesse o Steam OS, que tem o Steam Deck, isto ia you can transfer your settings fly. over using a cloud backup, and you can also individually share your Steam games from one Ally to the next without having to download them all again. Fixe, dá When para it comes passar to logo gaming, tudo. honestly, the Ally X really does not disappoint. I was Foda-se, happy que with the fixe. Ally last year and didn't have any complaints on performance, but this has got even better. Firstly, we still have the Armory crate, which I will dive into in a few minutes, but this is where all of your games or apps are stored. But as for the performance, it's using the same processor as before, which is the AMD É o mesmo processador, Ryzen ok. Z1 Extreme, but is now packing 24GB of RAM instead of just 16. That means any games you might have struggled with running mais 8 before, GB de or RAM. those that might have stuttered during gameplay, will run buttery smooth on the X. And pair that with the 120Hz screen Quantos? and 60 FPS. VRR, and it makes the Está games com a look trava. stunning. So over the last week, I downloaded a few different games to test out, and it blew me away just how good they played. So here I'm driving around in Cyberpunk, and if you've ever played this game before, you'll know that panning around or driving through the city fast can cause it to drop some frames or even stutter. But nope, this ran really smoothly. Now in the command Podes center, mostrar os if you enable the FPS, please. FPS counter, you can now see what the game is Isso actually mesmo. running at. And as you can see here, 74 we're getting around FPS. 60 to 70 FPS. Dependendo dos This is gráficos. straight out of the box just using the turbo mode. É Then when I muito plugged it bom. in using the same settings, I was seeing closer to 90 FPS. I also jumped Ok. on Forza Horizon 4. Claro que se ligarmos ao carregador, ela ainda mais To be potente honest, I fica. much prefer this game to Horizon 5, and we're getting a steady 60 FPS with no stuttering at all. Of course, we got the odd dropped frame, but nothing that will be noticeable. Same for games like Spider-Man Remastered. I was seriously trying to make this thing stutter. Again, there were a few drop frames, but nothing out of the ordinary. Bearing in mind, this is using the same processor as before, yet it's performing even better. I was getting around Mas 60 então, to 70 tipo, ela é exatamente igual, só tem mais 8 GB de RAM. FPS on battery, and around E deve ter umas mudancinhas no cooling, se calhar, mas acho que é muito. 70 to 80 while plugged in. Não é assim Now, nada all these demais games I'm comparado testing com a are outra. via Steam, which is where I play most of my PC É que eu games. não sei se. Eu não tenho certeza, mas acho que o preço disto é 900 euros. Parece muito alto. Eu acho que a ROG ALLY normal agora arranja-se para aí a 600 But euros. there's also the option to use cloud Em gaming promoções. services like Xbox Game Pass and Nvidia GeForce Now. So what this means is you're able to play any of these games without actually needing to download them. And as for the overall feel of the controller in the games that I've been playing, well, the thumbsticks feel tighter and firmer, which is always a good thing, especially as they are full-size sticks. If I had to compare them to another thumbstick from another controller, I would put them on par with something like the PS5's Ok, DualSense. tem 1 TB de SSD, bacaninho. Isto é o Armory Crate, que é basicamente o. Como isto é uma consola, ele não tem bem uma UI, né? E então o UI dele é o Armory Crate, que é onde basicamente ficam os jogos das vossas aplicações todas. É como se fosse o ambiente de trabalho da consola, porque tipo um ambiente de trabalho de computador naquilo ficava um bocado shit até eles meteram o Armory Crate. E por causa disso que eu digo que o SteamOS é do caraças. O, entre aspas, Armory Crate do Steam Deck, que é o SteamOS, é do caralho mesmo. Não, dá para personalizar o Armory Crate, mas também, né? É o mínimo. Speakers, fones, battery tests, deixa eu ver. Espera, quanto? Did before. So what I did was charge it to full and then use it non-stop playing games in turn.
There is one big thing that they've changed with the Ally X, and that's the battery capacity. Nem para o tamanho desta bateria. Jesus. That has now doubled and gone from 40 watt hours to 80 watt hours, meaning it will get, in theory, double the usage it Dobro did de before. bateria para os So what I jogos. did was charge it to full and then use it non-stop playing games in turbo mode. That was a mixture of Cyberpunk, Ratchet & Clank and Spider-Man. At the end, I was able to see around 2 hours in this mode, which is actually double what I got on the original Ally. In the first 30 minutes it used just 20%, then after 1 hour it had used 43%, and finally after 2 hours and 10 minutes it was Pô, isto só aguenta 2 horas. Crazy. Bem, por isso é que eu vos digo, estas consolas têm tudo perfeito. Pá, hardware bom, features boas, touchscreens e o caraças, luzes e não sei o quê. Só que a bateria não dura nada. Tipo, que isto é uma consola que é feita, querendo ou não, para o pessoal não ter que andar agarrado a fichas nem e jogar onde quiser. E o facto da bateria durar pouquíssimo estraga completamente isso, né? Por isso é que eu acho, pá, isto é espetacular, mas enquanto eles não arranjarem uma maneira de melhorar a eficiência de energia, né, destas consolas, pá, esqueçam isto. Não... For me, that's decent and kind of what I would expect to have got. Tipo, 2 horas não é nada. 2 horas é pouquíssimo. Claro que ele também deve estar a puxar aquilo ao máximo, né? Mas porra, acho que 2 horas é muito pouco. Turbo to say performance, well, you would get even longer. But of course, this massively depends on the games that you're playing. Claro, On top of that, the Ally X does now offer one. Sei que eu digo que a Portal, pá, eu sou o defensor da Portal também. Mas não, a Portal também não é perfeita. Mas os gajos, quando fizeram a Portal, eles não quiseram meter hardware e quiseram fazer aquilo um streaming device, né? Uma cena que dá stream de jogos. Porquê? 2 razões. Primeiro, preço. Conseguem fazer um preço muito mais apelativo. A ROG ALLY custa 900 euros. A Portal custa 200. É uma diferença de preço gigante. E segundo, por causa da bateria. Não é que a bateria da Portal seja a maior bateria de sempre. Eu também não sei ao certo quanto é que dura, para ser sincero. Mas pá, pelo menos 2 horas dura a jogar qualquer jogo. A Portal é um streaming device. Vocês podem estar a jogar o jogo mais pesado de sempre ou o jogo mais leve de sempre, que a bateria vai durar o mesmo. E é como eu digo, pá, isto das consolas, pá, a bateria esqueçam mesmo. E lá está, eu na Portal jogo jogos todos que, lá está, se tiver net, né, obviamente. Mas se eu tiver uma net minimamente boa, eu jogo qualquer jogo que está ali na ROG ALLY a 60 FPS, tipo, qualquer jogo que tenha na Play 5, né, obviamente. Fast charging instead of 65, although it does only come with a 65 watt charger in the box. Eu tinha muita vontade de comprar a ROG ALLY antes, mas depois comprei a Portal, pá. I've got the 140 watt power Nunca supply mais, here to test it sinceramente. out, and it charges from empty to full in about 60 minutes. Tipo, a diferença de preço. Will take anything you throw at it, related apps as well. So if you wanted to install photo or video apps, A única cena que me, well. pá, acho que é um ponto positivo em relação à Portal, tipo, comparando a ROG ALLY com a Portal, é o facto disto meio que ser um PC. Ou seja, tem Windows, vocês podem ligar isto a um monitor e usar como se fosse um computador. Isso realmente é bom. Mas tipo, 900 euros vocês compram um computador muito melhor que isto, né? Acredito eu. Então, pá, yeah. É fixe, bacaninho. Bacaninho, mas pá, sinceramente, 900 euros é muito caro. 900 euros, só para vocês terem noção, vocês compram uma Play 5 e uma Xbox Series X. Claro que a Play 5 é all digital, mas não deixa de ser uma Play 5. Portanto, pá, pensem nisso. Em vez de comprar isto, vocês podem comprar uma Play 5 e uma Xbox. 900 euros. Deixem-me confirmar, porque eu tenho medo de estar a dizer shit e não ser realmente 900 euros. Portanto, deixem-me ver aqui. ROG ALLY X Price. Enganei-me, pá. Não, esqueçam. Não é 900 euros, é 800 euros. Continuo a dizer, preço muito salgado. Portanto, em vez de comprarem isto, vocês podem comprar uma Play 5 e uma Xbox Series S em vez da X. Portanto, continua a ser um preço muito salgado. 800 euros é grande deste. E eu acho mesmo que não vale a pena. Sinceramente. Pá, acho que em vez disto mais vale comprar um Steam Deck, que é tipo 400 euros, é metade do preço. Ou uma Play 5 e uma Series S. Pá, se tiverem já Play 5, uma Portal, se quiserem jogar tipo fora de casa e assim, e a net,
não vos fazerem o facto de não terem net. Quer dizer, porra, estou-me a bugar tudo. E se a net não é um problema que vocês tenham, pá, compensa mais a Portal, sinceramente. Agora eu estou a pensar que o dinheiro disto vocês compram uma Play 5 e uma Portal. Então, sinceramente mesmo, acho que não vale a pena. Não vale a pena. É muito, muito caro. Se fosse um preço mais apelativo, tipo 500 euros, acho que ainda valia. 800 euros é muito caro. Esqueçam. Esqueçam isso, meus putos. Não se metam nisso. Esperem que baixe o preço que é melhor. Olha, eu tenho Nintendo Switch também, não esquecer.